Pronto. Gravando. Perfeito. Obrigado, viu, Ana Paula? Olha só, meus queridos. Então, você tem ali, ó, na ideia dos ângulos consecutivos, né? Eu parei ali nos ângulos consecutivos. Ângulos que têm um vértice em comum, né? Aqui, ó, estou chamando esse ângulo de alfa, esse de beta e esse aqui de teta, tá bom? Quais ângulos aí são consecutivos? Ó, o alfa e o beta são consecutivos. Por quê? Ó, o ângulo alfa é o ângulo BOA. O ângulo beta é o ângulo COB. Qual é o vértice que eles têm em comum? Eles têm o vértice O em comum, né? E também tem o B, né? Beleza? O ângulo alfa e o ângulo teta, eles também são consecutivos. Por que o ângulo alfa e o ângulo teta são consecutivos? Ó, aqui tem BOA e o ângulo teta é COA. Então, além do A, né, e do O, eles têm esses vértices em comum. Tudo bem? E se você pegar também o ângulo beta e o ângulo teta. Por que o ângulo beta e o teta? Pelo mesmo motivo. Ó. O ângulo teta é COA e o ângulo beta é COB. Então, todos os ângulos aqui são consecutivos. Então, consecutivos é que tem aí um vértice ou um lado em comum. Beleza? Tudo bem? Agora, nós vamos para o segundo tipo de ângulo, que são os ângulos adjacentes, né? O que é um ângulo adjacente? Primeiro, eles são consecutivos. E eles não têm ponto interno comum. Como assim? Ó, lembrando, eu chamei esse ângulo de beta, chamei esse de alfa, e esse todo aqui eu chamei de teta. Por exemplo, o ângulo alfa e o ângulo beta, eles são adjacentes, beleza? Ó, o ângulo alfa e o ângulo beta. Por quê? Eles são consecutivos, bacana, e eles não têm ponto interno em comum. É onde termina um, começa o outro. Porque essa palavra adjacente dá a ideia de que ligado, colado, tá? Tem um do lado do outro. Onde começa um, onde termina um, começa o outro, beleza? Agora, o ângulo alfa e o ângulo teta são adjacentes? Não. Por que o ângulo alfa e o ângulo teta não são adjacentes? Eles não são adjacentes porque o ângulo alfa, ó, AOB, o ângulo teta, COA, eles têm esse ponto interno aqui comum. Né? Esse aqui é um ponto interno do ângulo teta. Se ele é um ponto interno do ângulo teta, né, ele é um ponto aí interno, então se ele é interno, ele não pode ser adjacente, beleza? Adjacente da ideia, onde termina um, começa o outro, tá bom? Beleza? Se tá ok, né? Para quem está anotando aí, se deu para anotar, dá um joinha. Tá ok aí nas definições, dá um joinha. Se tiver dúvida, habilita aí o seu microfone e pergunta. Vai lá. Então, dá um joinha se tá ok, bacana, vamos conversando, tá? Não é pelo fato de estarmos online, a nossa opção, meus queridos, é exatamente por estar aí ao vivo, apesar de ter essa possibilidade aí de ser gravado, né, que nós vamos colocar depois, para que tenha essa interação e você possa tirar as suas dúvidas, tá bom? Beleza? Então, até aqui tá ok, né? Beleza. Meus queridos, os próximos tipos de ângulos são os ângulos opostos pelo vértice. Então, você vai ver que isso vai dar base para a nossa geometria. E eu aprendi, a matemática me ensinou isso, a você não desprezar absolutamente nada. Eu aprendi que eu não sei muito para não precisar aprender nada. E também eu não posso dizer que eu não sei nada, que eu não possa pegar ali e poder evoluir um pouquinho, assim vai. Então, você nunca pode dizer que sabe tudo, você nunca pode dizer que não sabe nada.
tá bom? Ângulos opostos pelo vértice, meus queridos. Olha só, também chamado de OPV. Então, aqui, ó, tem esse vértice, né? E aí, quais são os ângulos OPV? Por exemplo, esse ângulo aqui, né? Então, esse ângulo e esse ângulo, eu vou chamar aqui de alfa, vou chamar aqui de beta. Então, observe que eles estão em lados opostos com o mesmo vértice. E aí, se eu pegasse lá, ó, observe que eles não são consecutivos, né? Não são consecutivos, porque você tem esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, então eles não são consecutivos, né? Beleza? Eles não são consecutivos e também não são adjacentes. Tudo bem? Beleza? Então, eles têm lados opostos com o mesmo vértice, né? E aí, qual é a característica desses ângulos opostos pelo vértice? Meus queridos, eles são congruentes. Então, nós aprendemos desde o ventre materno que quando eu tenho ângulos opostos pelo vértice, lembre-se que ângulo nada mais é do que uma abertura, tá? Então, uma abertura. Olha a mão, né? Uma abertura. Então, pelo vértice eu mesmo, essa abertura é igual a essa. Ou seja, se esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, esse ângulo também vai ser um ângulo de 60 graus, tá? E o que eu posso dizer desses ângulos aqui, ó, também, ó? Desse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, nós representamos normalmente com a letra grega, e esse aqui que eu vou chamar de gama. Meus queridos, eles também são OPV, né? Então, o θ é igual ao gama, beleza? O que eu posso dizer desses dois ângulos aqui, ó? O alfa e o θ. O alfa mais θ é igual a quanto? 180 graus. Nós chamamos isso de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Inclusive, nós vamos relembrar isso, tudo bem? Então, ângulos opostos pelo vértice têm um vértice em comum e estão em lados opostos. Eles não são consecutivos, tá? E também não são adjacentes, beleza? Meus queridos, dando continuidade, vai lá, dá um joinha se está ok. Se teve dúvida, habilita o microfone e pergunte. Ou então, vai lá no nosso bate-papo, vai lá no nosso chat, tá? E pode colocar a sua dúvida. Beleza? Lembrando, nós vamos pegar e relembrar a teoria e depois nós vamos resolver questões, tá bom? Vamos lá. Bissetriz de um ângulo. Isso aparece demais em questões, né? O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo, ela nada mais é do que uma semirreta. E a principal característica que divide o ângulo ao meio. Então, por exemplo, se eu digo que essa semirreta aqui, ó, OB, é bissetriz, a gente pode escrever assim, ó, BTZ, eu estou dizendo que esse ângulo aqui é igual a esse, né? Onde o todo aqui seria 2α. Então, toda vez que ele falar para você em bissetriz, ele está dizendo aí que está dividindo esse ângulo ao meio, beleza? Tá? Tranquilos? Vamos lá. Dando continuidade aí, ó. Ângulo reto. O ângulo reto, ele é o ângulo formado por retas perpendiculares. E aí, o que nós podemos dizer? Eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, alfa, é um ângulo reto, se ele for um ângulo de 90 graus. Então, quando eu falo aí em ângulo reto, eu estou dizendo aí que eu tenho um ângulo de 90 graus, beleza? E o ângulo agudo? O ângulo reto dá base para a definição desses ângulos, ó. O que vai ser o ângulo agudo? Né? Se eu digo aqui que esse ângulo beta é um ângulo agudo. Eu estou dizendo para você que ele é maior que zero e ele é menor do que 90. Então, se alguém perguntar para você se o ângulo de 0 graus é um ângulo agudo, certo ou errado? Errado, tá?
o ângulo de 0 graus, ele é chamado de ângulo raso, tudo bem? Beleza? Ele é chamado ali, você não tem nenhum ângulo, tá? Você não tem nenhum ângulo ali, e você tem uma semirreta em cima da outra. Então, o ângulo agudo é aquele que está entre 0 e 90 graus, beleza? Tranquilos? E o ângulo obtuso, meus queridos? Olha o ângulo obtuso aqui, ó. Já se eu digo que esse ângulo aqui, ó, se eu disser que esse ângulo θ é obtuso, eu estou dizendo que ele é maior do que 90 e menor do que 180. Então, quando ele falar para você de ângulo obtuso, é porque ele está falando de um ângulo maior que 90 e menor que 180. Aí você pergunta assim, Bruno, mas, cara, onde que eu vou usar isso aí? Tem questões que ele fala desse tal de ângulo agudo, ele fala do ângulo reto, ele fala do ângulo obtuso. E aí, se eu não souber essas nomenclaturas, por exemplo, quando você vai lá para a classificação dos triângulos, é em relação a esses ângulos, reto, agudo e obtuso. Então, se eu não ouvir falar antes, eu posso, de repente, me embananar lá naquele conteúdo, porque eu não estudei bem a base, tudo bem? E se você está achando fácil, meu querido, que bom que você está achando fácil, né? Você vai preenchendo as lacunas e vai evoluindo, né? Vai evoluindo, tá bom? Meus queridos, nós vamos agora falar dos ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Eu digo que dois ângulos são complementares, então dois ângulos, tá? Se a soma entre eles for 90 graus. Então, quando ele classifica ângulos complementares, suplementares e replementares, ele estará sempre falando de dois ângulos. Então, complementares, 90 graus. E suplementares, quer dizer que é superior a isso. Dois ângulos são suplementares se a soma for 180 graus, beleza? Tá? E os replementares, isso aí normalmente não aparece para muitos, né? Dois ângulos são replementares quando a soma é 360. E aí, onde isso aqui faz a diferença? Quando você está estudando a parte ali de trigonometria, principalmente ciclo trigonométrico, que a maioria tem dificuldade por não saber trabalhar com esses ângulos. Então, a sua dificuldade, ela começa a ser sanada aqui, tá? Nessa base de ângulos, beleza? Então, complementares, soma 90, suplementares, soma 180, replementares, soma 360. E como você vai sanar isso? Tenha sempre isso ao alcance dos seus olhos. Pegue e faça um mapa mental com essas coisas. Anote, toda vez que for resolver questões, deixe aí ao alcance dos seus olhos, tá bom? Nós vamos falar agora dos ângulos formados por duas retas paralelas. Se eu tenho duas retas paralelas, essa reta R e essa reta S, né, que a gente diz que elas não se encontram, não tem ponto comum, ou alguns dizem que elas se encontram no infinito e além. Meus queridos, onde está o infinito? Nunca consegui chegar nessa pracinha. Aqui, ó, eu nomeei 8 ângulos, tá bom? Então, temos aqui... Ah, bacana. Ó, o Lucas perguntou aqui. Tem que ser necessariamente 2 ângulos? Não pode ser 3? Perfeito, Lucas. Somente 2 ângulos. Quando ele compara ângulos complementares, suplementares e replementares, só 2. Eu não posso dizer, por exemplo, que os ângulos de um triângulo são suplementares. Por que eu não posso dizer que os ângulos de um triângulo são suplementares? Porque ali você tem 3 ângulos internos, né? 3 ângulos internos. A soma desses 3 ângulos é 180. Se eu estou somando 3 ângulos, então não posso classificar como suplementares, replementares ou complementares. Inclusive, essa pergunta foi muito boa, eu já vi isso cair na Universidade de Brasília, onde ele falou do ângulo de 50 graus, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 70 graus. Aí ele falou, os ângulos de 50, 60 e 70 graus são suplementares. A maioria dos estudantes colocaram o item como correto. Porém, o item estava errado. Por que o item estava errado? Apesar da soma dos 3 dar 180, porque essa comparação é somente entre 2 ângulos. Beleza, meu querido? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, quando eu tenho duas retas paralelas e traço uma transversal, essa outra reta aqui, eu origino 8 ângulos, tá vendo? Neles eu tenho os ângulos alternos, os ângulos correspondentes, tá? E os ângulos
colaterais. Olha só. Vamos começar com os ângulos alternos. Quando eu falo desses alternos, dá a ideia de alternados. Tá? Então, em relação à transversal, eu tenho um do lado e o outro do outro lado. Ou seja, em relação às transversais, ou à transversal, eles estão em lados opostos. Internos, porque eles estão entre as paralelas. Por exemplo, o 4 e o 6, eles são alternos internos. O 3 e o 5, eles são alternos internos, tá? Então, ó, o 4 e o 6 são alternos internos. O 3 e o 5 são alternos internos, beleza? Assim como externos, ó, o 1 e o 7. E o 2, e quem mais? O 2 e o 8. E o que eles têm de tão importante? Eles são congruentes. Eles são congruentes. O que isso significa? Que o ângulo 4, essa abertura aqui, é igual ao ângulo 6, essa abertura aqui, que é igual ao 2, que é igual ao 8. Olha que lindo. O ângulo 3 é igual ao ângulo 5, que é igual ao 1, que são opostos pelo vértice, que é igual ao 7. Ou seja, esses ângulos alternos internos, eles são congruentes. E se você observar, o 4 mais o 3, por exemplo, eles são o quê? Eles são suplementares, né? Soma 180, beleza? Nós temos também aqui, ó, os ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes, né? Os ângulos aí correspondentes agora. Os ângulos correspondentes, então, deixa eu apagar ali. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. E agora mudar a minha cor. Os ângulos correspondentes, meus queridos, eles têm um dentro e um fora. Eles são colaterais. Eles são colaterais. Isso indica que eles estão na mesma lateral, só que um está entre as paralelas e o outro fora. Por exemplo, o 1 é correspondente ao 5. O 2 é correspondente ao 6. O 3 é correspondente ao 7. E o 4 é correspondente ao 8. Veja se vocês conseguirem identificar. Então, ó, observe, o 1 está fora, o 5 está dentro. O 2 está fora, o 6 está dentro. O 4 está dentro, o 8 está fora. O 3 está dentro, o 7 está fora. Então, viram a ideia dos ângulos correspondentes? E observe, ó, o ângulo 3, ele é igual ao ângulo 5, que nós vimos que eles são alternos internos, que é igual ao 7, ou seja, o 7 é igual a 3. Então, quer dizer que esses carinhas aqui também são congruentes. Então, se eles são alternos, eles são congruentes. Se eles são correspondentes, eles também são congruentes. E para finalizar essa parte, ó, os ângulos colaterais internos e os colaterais externos. Colaterais quer dizer que eles estão do mesmo lado da transversal. Né? Está aí do mesmo lado da transversal. E aí eu vou apagar lá novamente para a gente brincar e identificar. Ele está do mesmo lado da transversal, né? Aí os internos, porque eles estão dentro, eles estão entre, né, essas transversais. Então, por exemplo, aqui, ó, o 3 e o 6.
o 4 e o 5, né? Então, o 3 e o 6. Quatro e 5. E quais são os externos? O 2 e 7 e o 1 e 8. Qual a característica deles? Eles são iguais? O 3 é igual ao 6? Não, o 6 é igual ao 4. E isso quer dizer que eles são o quê? Suplementares. O que isso significa que eles são suplementares? Significa que a soma desses dois ângulos é 180. Tudo bem? Veja se você ficou com dúvida aí. Se ficou com dúvida, você pode digitar lá no nosso bate-papo, no nosso chat, ou então você pode habilitar aí o seu microfone e perguntar. Vai lá. Dúvida aí? Relembraram esses ângulos formados entre retas paralelas cortadas por uma transversal? Relembraram? Vai lá, dá um joinha se você relembrou. Vai, dá um joinha aí. Bacana. Então, vamos lá, meus queridos, olha só. Vamos ver, a Amanda perguntou, se eu tiver mais de uma transversal, posso relacionar elas? Com certeza, Amanda. Se ele tiver mais de uma transversal, por exemplo, ele passar uma outra transversal aqui, vamos supor, ó, que ele passasse uma outra transversal aqui, ó, eu ia gerar outros ângulos. E aí eu posso fazer essas mesmas análises, que eu vou ter ângulos também alternos internos, colaterais e assim vai, tá bom? Vai aparecer aí em questões, beleza? Tá? Meus queridos, para finalizar a parte teórica, a unidade de medida angular. São duas as principais. O grau, né? Aí a gente fala que um grau é uma parte, tá? É como se você dividisse a circunferência em 360 partes e pegasse uma. Então, você teria 360 avos do todo aí de uma volta completa, beleza? E o que é o radiano? O radiano, tá? Se eu disser que esse ângulo aqui, ó, alfa, é 1 radiano, é porque esse comprimento desse arco aqui é igual ao raio. Então, o ângulo de 1 radiano é quando o comprimento do arco é igual ao raio, né? Lá no ciclo trigonométrico, como você trabalha com o raio igual a 1, quando você pega aqui uma volta completa, 360 graus. E quando você pega uma volta completa sobre a circunferência, é 2πr. Mas como você está pegando o raio igual a 1, trabalhando ali com o ciclo trigonométrico, então você tem que 360 graus equivale a 2π radiano. É da onde vem aquela ideia. Você simplifica por 2, 180 graus equivale a π radiano. Para a gente fazer aí as devidas transformações. Beleza? Tudo bem? Vamos agora brincar aí com a parte de questões, meus queridos. Olha a primeira questão aí. Determinar para um ângulo alfa dado as seguintes expressões. Letra A, o complemento. O complemento, quando ele falar do complemento, é 90 menos. Por exemplo, se eu falo assim, ó, quem é o complemento de 30? 60, é o que falta para 90. Quem é o complemento de 40? 50, é o que falta para 90. Quem é o complemento de 70? 20. Quem é o complemento de alfa? 90 menos alfa. E o suplemento? O suplemento é 180 menos. Né? Mesma ideia, beleza? Tá? Replemento. 360 menos. Então, quando ele falar para você o complemento é 90 menos, o suplemento, 180 menos, o replemento, 360 menos, beleza? Olha a letra D. Metade do suplemento. Então, você vai pegar o suplemento, que é 180 menos alfa, sobre 2, né? Olha a letra E. Suplemento da metade. Opa, então é o suplemento da metade.
Quando ele fala desse suplemento, é 180 menos. Ele não está falando da metade? É 180 menos alfa sobre 2. Olhe para a letra D e olhe para a letra E e veja se você entendeu a diferença. Ok? Olha a letra F. Suplemento do complemento. Ó, suplemento. 180 menos. Do complemento. Quem é o complemento? 90 menos. Olha como vai ficando lindo, ó. E é onde nos pega em questões, ó. Suplemento, sempre quando ele fala, ó, suplemento 180 menos. Quando ele fala do complemento, 90 menos, né? Beleza? Isso aqui ó, vai ficar 180 menos 90 é 90. E menos vezes menos é mais. Então vamos lá, que tem algumas perguntas ali no chat. Na letra D, não seria 180 menos 180 menos alfa sobre 2? Não, aí seria só a metade, né? Na letra D é metade do suplemento. Então, metade do suplemento. Então, o que é metade da coisa? É a coisa sobre 2, né? Se essa coisa for o suplemento, então é 180 menos alfa sobre 2. Metade do suplemento, beleza? Tudo bem? E na letra E... na letra E. Não, na letra E, ó, suplemento da metade. Então, o que é o suplemento? Suplemento da coisa. Suplemento da coisa é 180 menos a coisa. E essa coisa é a metade. Tudo bem? Tá? Não é o suplemento da metade. Ou não é o suplemento da metade do suplemento. Não. É o suplemento da metade. Beleza? E a letra G... complemento do suplemento. O complemento, 90 menos. Do suplemento, 180 menos. Vai ficar o quê? 90 menos 180 menos 90. Menos vezes menos é mais. Olhe para essa nossa questão número 1 e veja se você ficou com dúvida. Dúvida aí? Beleza? Meus queridos, nós vamos agora, então, para a questão número 2. Se teve dúvida, abra o seu microfone e pergunte, ou então vá lá no nosso bate-papo, tá? No nosso chat. Se tá ok, dá um joinha aí para mim, vai, fala comigo. Vai, fala comigo. Dá um joinha aí se tá ok. Vai. Bacana. Beleza, meus queridos. Tá, maravilha. Vamos para a nossa questão número 2. Olha a nossa questão número 2. Calcular o complemento e o suplemento disso. Então, ó, primeiro nós vamos calcular o complemento. O complemento é 90 graus menos 62 graus, 43 minutos e 12 segundos. Você lembra como é que faz isso? Vamos pegar emprestado. Então, ó, o 90 graus, meus queridos, eu posso escrever assim, ó, 89 graus. 1 grau tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, aquele 90 graus, eu posso escrever dessa maneira. E aqui, ó, 62 graus, 43 minutos e 12 segundos. E aí, agora eu faço a diferença, que é o que você veio fazer nessa aula de hoje. A diferença. 60 menos 12, 48. 59 menos 13, 16. E 89 menos 62, 27. Isso quer dizer, então, que o complemento é 27 graus, 16 minutos, 48 segundos. E o suplemento? Meus queridos, o suplemento não seria 180 menos? Esses 62 graus, 43 minutos e 12 segundos? Só eu pegar o anterior e somar 90, concorda? Só eu pegar o anterior e somar 90. E aí, o que eu usei aqui, ó? Só para você relembrar. Aqui 1 grau
é a mesma coisa que 60 minutos. E 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Beleza? Olhe para essa nossa questão número 2 e veja se você teve dúvida. Meus queridos, questão número 3. Calcule o valor de x em graus na figura. Olha só. Mais quem? Mais 3x mais 10. Mais x. É igual a quanto? 90. Isso quer dizer que 5x, 10 está positivo, passa negativo. Isso quer dizer que o nosso x vai ser 80 dividido por 5. E 80 dividido por 5 é 16 graus, né? Letra A. Temos uma pergunta ali da Aline. Não entendi como você chegou a 117 graus no suplementar na questão 2. Com certeza eu vou repetir a explicação, Aline. Olha só. Quando você tem lá naquela questão anterior, por exemplo, nós vimos que o complemento de alfa é 90 menos alfa. E que o suplemento é 180 menos alfa. Então, se você olhar aqui, ó, vamos observar. Olhando esses dois carinhas aqui, ó, qual a diferença? A diferença é 90 graus. Então, do complemento para o suplemento, a diferença aí é 90 graus. Então, o que eu fiz para calcular o suplemento? Como eu já havia feito o cálculo anterior, eu só peguei lá o complemento, que é 27 graus, 16 minutos e 48 segundos, e somei 90 graus. Beleza? Tudo bem? Meus queridos, né? Já deu o nosso horário, o que eu vou fazer? Você vai pegar a partir da questão número 4 do Vem Comigo, tá? Tendo dúvida, você já pode me acionar, beleza? Tendo dúvida, você pode me acionar, que eu tiro as suas dúvidas, tudo bem? Beleza? Vai lá, se você tem alguma coisa aí a falar, alguma dúvida, vai lá, você pode habilitar aí o seu microfone e falar, ou então vai lá no chat, ou então pode mandar mensagem aí no meu WhatsApp. E lembrando, meus queridos, a nossa comunicação vai ser principalmente via grupo, tá? E se você gostou da aula, chame alguém, comente com seus coleguinhas que não assistiram, tá bom? Comente com seus amigos. Se você não gostou, comente com os inimigos, tá? Oferece aí para os inimigos, lixe para os inimigos, tá bom? Meus queridos, muito obrigado, tá? Por esse tempinho aí que ficamos juntos. E estou à disposição para qualquer coisa, tudo bem? Beleza? Ó, beijos e eu vou transformar esse PowerPoint em PDF. Infelizmente, quando transforma aí, ele não salva isso que eu escrevi e vou colocar lá no grupo, tá bom? Um abraço, meus queridos. Boa tarde, tudo de bom. Lembrando que quarta-feira, tá, das 14 às 14h50, vocês terão aula aí com o professor Alfio, beleza? Um abraço, meus queridos, ó. Beijos, 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 tudo de bom. Lembre-se, essa pandemia vai passar. Aproveite esse tempo para estar estudando, para estar sanando aí as suas dificuldades. Tá difícil para todo mundo, meus queridos. Tá difícil para todo mundo. Assista novamente aquele vídeo que eu coloquei lá do Zen Bolt e você vai ver que vira e mexe eu vou estar colocando ali algum vídeo bacana para você se motivar, tá bom? Ó, beijo, tudo de bom. Aquele abraço.